Quem está na ponta da linha com a gente é a Clara Neri, ela está a caminho da Muzema, tem mais uma ação da Prefeitura do Rio e do Ministério Público. Eles estão demolindo casas que, de acordo com eles, ligados à milícia e estão também atuando em lava-jatos, uma oficina, um quiosque, tudo irregular, né, Clara? Bom dia. Bom dia, Agatha, Rodolfo, bom dia a todos. Pois é, essa ação conjunta do MP e da Prefeitura do Rio, a ação de demolição de construções irregulares que seriam ligadas à milícia da comunidade de Rio das Pedras, entre os bairros de Itaiangá e Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, principalmente ali na comunidade da Muzema. Ao todo, segundo a Secretaria de Ordem Pública, serão demolidas 9 construções erguidas em área pública. Entre elas estão 3 lava-jatos, uma oficina, quiosque, igreja, diversos outros tipos de construções e até uma obra em fase de construção. Tudo isso em rua pública. De acordo com as investigações, ainda os imóveis seriam explorados pelo miliciano Emerson Portela Caldino, conhecido como Vicinho, que foi preso pela Polícia Federal, a gente lembra, no dia 22 de dezembro. E ainda, segundo o Ministério Público, informação que a gente está cansado de saber, é que a construção irregular de imóveis é uma das fontes de renda da milícia, principalmente ali na região da Muzema. A gente bem lembra do episódio em 2019, em que 2 prédios na Muzema desabaram e 5 pessoas morreram. E a gente está a caminho agora dessa região para conversar com o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, e a subprefeita de Jacarepaguá, Thalita Garlhardo, para saber e entender melhor, porque eles estão acompanhando essa operação, Agatha. Aí, então, Clara Neri, a caminho já. Agatha, aproveitar a Clara também, hoje teve uma prisão importante que a Polícia Civil fez durante a madrugada de mais um dos integrantes do braço armado de uma das quadrilhas que está aterrorizando a Zona Oeste, né, Clara? Comandada pelo Zinho, irmão do Eco, que antes era o chefe da milícia, que atua principalmente em Santa Cruz, e ele era um dos milicianos que aparecia em imagens fazendo até ameaças de guerra pública, enfim, a gente perdeu o contato com a Clara, a Agatha está me sinalizando aqui, mas a Polícia Civil durante a madrugada, Rodolfo, fez essa prisão importante, divulgou hoje pela manhã. O preso já foi levado para a cidade da polícia. O Jairo Batista Freire foi uma prisão feita por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material, ou seja, contra a pirataria, e da Draco, que faz a repressão às ações criminosas organizadas. E esse homem era apontado como um dos responsáveis aí pelo braço armado da milícia do Zinho e, consequentemente, também daquelas cenas que a gente descreveu no fim do ano passado de van pegando fogo, fiscal de Kombi sendo assassinado em plena luz do dia. Felizmente, agora, ao que parece, a polícia vem conseguindo conter essa guerra entre quadrilhas rivais e, aos poucos, também com essas ações de inteligência com o Ministério Público, Prefeitura, empenhados também em investigar junto com a Polícia Civil, coibir as fontes mais lucrativas, como o braço imobiliário clandestino que essas milícias detêm, principalmente na Zona Oeste. Bom, primeiro agradecer a Clara, a gente, até pela área toda lá, a gente às vezes tem dificuldade, daqui a pouco ela traz mais informações na programação. E pegando o gancho sobre o braço imobiliário, eu gostaria de pegar os números com a Secretaria de Ordem Pública. Quantas construções foram demolidas desde o início da gestão? Um ano de gestão, por exemplo, desta prefeitura. Eu não quero nem saber da do Crivella, que o Crivella deixou correr frouxo absolutamente tudo nessa cidade. Tudo. Nessa área, então, é um caos. Mas essa gestão, tanto agora quanto na anterior de Eduardo Paes, também não pode se dizer como uma gestão referência nessa área, referência positiva. Longe disso. O Rio teve muito, mas muito crescimento desordenado e vem tendo, inclusive nesse último ano. Então por que eu gostaria, e enalteço, estão lá hoje trabalhando, demolindo, parece pelo menos que há uma busca um pouco mais ativa de se atuar contra essas construções, sejam construções em áreas de milícia ou do tráfico. Porque às vezes também parece, mas não é. Eu lembro lá atrás, uma vez que a gente foi cobrar a guarda municipal, porque eles não faziam ação nenhuma nos lava-jatos clandestinos ali daquela região da Mangueira, e aí eles mandaram um número pra gente, não, porque já fizemos não sei quantas vezes fiscalizações e multamos não sei quantos carros. A gente foi fazer a conta, era ridícula. Era tipo, sei lá, multava-se 2 carros por dia, alguma coisa assim, era patético. Ou seja, a gente pegou o número e viu
que na realidade o que eles diziam não acontecia. Então a mesma coisa agora, estão fazendo hoje a operação, mas o que a gente vê no Rio de Janeiro em área de milícia continuam construindo muito. Eu hoje estava saindo da Barra em direção a São Conrado, eu olhei ali para aquela área da Niemeyer e eu lembro desde lá de trás acompanhando quando a primeira casinha à noite iluminada apareceu ali, a primeira. Hoje, você vê já uma comunidade, um braço do Vidigal inteiro invadindo mata e eles vão continuar crescendo e invadindo em direção a São Conrado. Até chegar naquela curva lá onde hoje está aquele hotel. Até chegar lá embaixo já quase. Daqui a pouco cola com aquela outra parte que tem da própria Rocinha, que vem ali por trás daquele centro esportivo. É assim, como tantos outros, como a Rocinha era só em São Conrado e foi crescendo, se juntou lá por baixo com Gávea, já foi pro outro lado da Gávea, e como agora ela tem um braço indo em direção onde é aquela região do metrô da Gávea ali, tô indo em direção a umas casas, umas mansões que tem por ali. Então, o crescimento é muito grande nas áreas de tráfico e de milícia. Ah, demolimos 3, mas subiram 18. A gente tá perdendo. Se você tá demolindo 3 e 18 no mesmo dia foram construídas ou mais, a gente precisa fazer uma força-tarefa à altura do problema, à altura do que a gente tem ali de desafio. Senão não adianta, pombas. Senão não adianta. Senão é querer ficar dizendo que faço, bate no peito, diz que é isso que acontece, que aqui não sobe, como o prefeito Eduardo Paz já falou algumas vezes. Mas na hora mesmo, quando a gente vai olhando, as matas estão sendo devastadas, as construções estão em risco nessas áreas. Quando vem uma chuva, o perigo de deslizamento e morte está lá, não tem esgoto, o esgoto é jogado de qualquer maneira, e por aí vai, tudo que a gente já sabe, entendeu? Não há controle algum sobre isso, é o que parece. No balanço divulgado no dia 10 de dezembro, que foi quando a CEOP fez uma operação de demolição justamente na Muzema com o Ministério Público, o número que divulgava-se era de mais de 400 construções irregulares demolidas desde o início do ano em toda a cidade. Então, mais de 400. O que a CEOP disse agora há pouco... A maioria na Zona Oeste. Não é nada, desculpa. Sob domínio de área de milícia. O que eles me explicaram aqui, porque eles também estão escutando a gente, é que tem muita demolição também em área ambiental. E aí já não é com eles, especificamente. Então, a contagem que eles fazem é mais de 400 demolições em áreas de milícia, principalmente. Agora, a minha pergunta é... Quantas são? Não... 400 demolições. Então, por exemplo, vocês contam uma demolição quando vocês vão hoje em Rio das Pedras? Duvido. Porque eles estão 7 dizendo... prédios já são 7 demolições. Quantas hoje? Você falou aí, a Agatha não, a Clara deu. Tem um lava-jato, oficina, tem uma oficina, um quiosque e tem coisa. Então, isso é uma ação. Uma ação. Eles vão lá com uma equipe, metem retroescavadeira e demolem. Provavelmente eles vão contar hoje 4, 5 construções. São 3 lava-jatos, uma oficina, uma igreja, um quiosque, um restaurante, um estacionamento e uma estrutura ainda em construção. Você acha, Pinho, de verdade, que eles contam uma na hora que eles botam nos 400, por exemplo, do balanço do ano passado? Duvido. Eles devem colocar... Eu não tô sendo contra, não, tá? Eu não tô dizendo que... Vão colocar 9. Vão colocar 9. Aí, o que eu só tô querendo dizer é o seguinte... Se você vai 9 aqui, 5 lá, 6 acolá, 3 ali, papapá, você vai chegar no final das contas e vai dizer... que a Secretaria de Ordem Pública fez 200 ações. É exatamente isso. Entendeu? Tipo, hoje, 5 demolições. Isso, vai fazer 160 para demolir 400. Me desculpa, vocês fizeram uma ação a cada 3 dias, já que temos 365 dias no ano. Isso não é nada. Não, Rodolfo, mas a gente tá trabalhando pra caramba, eu tenho as dificuldades, eu não tenho a equipe. Lá o delegado Breno Carnevale, que é o secretário, não tenho as equipes. Olha, desculpe, eu entendo, mas é problema de vocês. Sente com o prefeito e diga, prefeito, o seu discurso, ele é incompatível com a minha estrutura. O senhor está dizendo que eu não vou deixar nada subir, mas eu não tenho equipe para cumprir o que você está prometendo. Então, como é que a gente encaixa o quadro na moldura? Ou você me dá mais equipes, e aí a Secretaria de Ordem Pública tem que ter, por dia, para chegar perto do que a gente precisa das construções. Sem brincadeira, era papo de você fazer 10 ações por dia no Rio. 10 ações mesmo. Como está sendo feita uma hoje em Muzema, tinham que ser 10 dessa. 5 em área de tráfico, 5 em área de... Todos os dias. Não tem dia para descansar, não tem. É tanta construção que não tem. Como isso não está acontecendo, vocês vão lá hoje, a gente vai lá, mostra, tá tudo certo. Bate palma, enaltece, mas é o seguinte...
Vocês estão demolindo 9 hoje e estão subindo 18, 20, 40 no mesmo dia. Não vai adiantar. Então, no final da gestão, vocês não poderão dizer que vocês fizeram o esforço à altura do tamanho do problema que a gente tem. Não poderão. Vão dizer, fizemos. Mas muito aquém. Teremos muito mais construções irregulares ao fim dessa gestão, se o ritmo foi esse. Só para exemplificar, hoje, por exemplo, a secretaria acabou de me dizer, são 9 demolições ao todo. É isso. Eu não tô, tá certo, dizendo que a gente tem que ficar aqui maquiando, mentindo, não. Tô dizendo assim, essa é a realidade. E a gente tem que dizer o que é a realidade pro cidadão. Porque senão fica assim, estão lá em Muzema, 9 construções, secretaria divulga que 400 no ano passado. Que legal, nossa, essa prefeitura... Desculpe, isso aí é um pipizinho frente a um mijódromo gigantesco que o Rio de Janeiro tem todos os dias aí de crescimento desordenado.